Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Will, sou feliz ano novo para começar o vídeo. E aqui a gente vai fazer um vídeo que provavelmente eu vou me arrepender muito, que é analisar minhas artes antigas com vocês, tá? Show! Então, vamos ao início de tudo, vamos aqui ao meu Instagram, que foi... O início de tudo, no caso, é quando eu comecei a postar, que foi lá para 2018. Então, vamos aqui ver como é que foi. Então tá, vamos para a primeira arte. A primeira arte é uma concepção, uma arte conceptzinha de uma ideia que eu tive na época ali do ensino médio, por aí, início do ensino médio na verdade, que eu, sei lá, tinha vontade de ser um game dev ou fazer algumas artes, explorar ideias, né, para construir algum jogo, alguma coisinha assim. Tava muito hypado com essa parte. E aqui a gente tem a minha primeira arte, tudo bem, primeira, tá? Vocês devem estar olhando e dizendo, uau, primeira? Primeira, que eu postei. Antes disso eram alguns desenhos alguns desenhos em papel, essa parada. E aqui vai um ponto importante, porque eu fui capaz de fazer isso na minha primeira arte. É um ponto que eu tenho que explicar. Porque basicamente eu tinha feito um curso de Photoshop, etc. E basicamente eu já tinha mexido nesse curso com a parte de ilustração, essas paradas. Eu sabia certos conceitos que normalmente quem está iniciando agora não vai ter muito domínio, que é a questão de luz e sombra e tal. E quando você mexe muito com montagem, com ilustraçãozinha, você tem que prestar atenção nisso, né? Então eu entrei para a área da ilustração já sabendo dessas coisas, então é um ponto que talvez possa divergir de vocês, mas relaxa que no papel e no lápis eu era iniciante mesmo, tá? Mas vamos lá, o que a gente pode tirar dessa arte. Basicamente, aqui a gente tem um uso extensivo de pincéis de textura. E quando você vai trabalhar com arte, vai criar, vai desenvolver algumas artes, alguns conceitos, seja para concept art mesmo, ou ilustração, ou whatever, o que você quiser, pincéis vão ser extremamente importantes, principalmente, não importa qual software você usa, eu uso o Photoshop. O uso de pincéis, muitos pincéis, é extremamente importante, mas no início tente ver o que você consegue fazer com um pincel normal. Sabe aqueles pincéis que você abre lá no Photoshop, seu Photoshop novo, ainda não ativaram provavelmente, tá? nos dias ali de teste gratuito. Pois sabe aqueles pincéis básicos naquela listinha que desce no drop-down? Pois tente fazer alguma arte com aqueles pincéis especificamente. Pode ser qualquer opacidade, qualquer fluxo, tente fazer isso. E você, dominando o pincel básico, nossa, você consegue maravilhas, tá? Então, se você estiver iniciando na arte digital e quiser fazer um exercício bem bacana, abra o seu Photoshop, o software que você queira usar, pode ser gratuito ou pago. Pegue o set de pincéis básicos e faça uma arte. Pode ser feia ou bonita, tanto faz, mas o importante é você usar os pincéis básicos, tá? Porque se você quiser extrair algo daqueles pincéis, você já consegue muito. No início eu não fiz isso. Aqui a gente pode ver que a gente tem um uso extenso de brushes diferentes, tá? Com várias texturas. Como o boneco é de pedra, o cenário é de pedra, tudo é de pedra aqui. Então, basicamente eu usei vários brushes de pedra tentando tirar aí essa textura, essa forma, né? E não ficou nada não, sinceramente, para uma primeira arte. Na verdade ficou muito bom. Não tenho muita reclamação sobre. E agora vamos passar para a segunda. Essa peça em específico tem um motivo para ela ser do jeito que ela é. E eu vou te mostrar aqui ao longo do vídeo e você vai percebendo esses elementos como foram sendo construídos, tá?
Aí você pergunta, tá, cadê as artes ruins e tal? Calma, a gente já chega lá. Bora pra essa. Então essa se chama Winterview. Eu fiz ela em meados do fim de 18 para a metade ali de 19. E sim, demorou esse tempo todo. Por isso que ela é do jeito que ela é. Ela demorou cerca de 6 meses para ser feita. Para uma pessoa que é artista digital, talvez isso seja um absurdo. Porque uma peça normalmente demora algumas horas a alguns dias. Essa daqui demorou 6 meses. Por quê? Porque, primeiro, eu não tinha um domínio sobre a arte digital ou arte em geral em si ainda. Segundo, a gente tem uma peça aqui que foi demandado muito esforço desnecessário. Sim, muito esforço desnecessário. A maior parte dessa arte foi inutilizada, tá? E eu vou te dizer o que foi. Basicamente, todo o cenário. Porque como você vê, há uma garota, ela está sendo fotografada. Se eu não me engano, eu coloquei o reflexo de um cara fotografando ela ali no óculos, que não vai dar pra ver, com certeza. Talvez dê, mas whatever. Não era muito necessário, mas eu coloquei. Temos um cenário completo ali atrás daquele trem. Só que eu inutilizei ela fazendo uma fog imensa que elimina toda a minha visão, tá? Então, há montanhas ali atrás, uma cordilheira de montanhas, pinheiros, o que você imaginar tem ali. Eu fiz, mas cobri tudo. Então isso daí meio que inutilizou a maior parte do meu trabalho. Mas para a área do personagem em si, da personagem no caso, foi um processo bem extenso. Por quê? Porque eu estava tentando fazer um rendering da personagem semelhante a um artista que eu admiro muito até hoje e recomendo que vocês vão lá e sigam ele, que é o Boas. Se vocês olharem as artes deles, nossa, de cima para baixo, todas as artes são estonteantes, tá? E é um trabalho que eu venho acompanhando há anos e anos, que eu acho lindo, excepcional. Já usei de wallpaper, como muita gente já deve ter usado também. E então eu tentei simular esse rendering dele, claro, aplicar a minha arte aqui. Eu consigo um resultado muito bacana, mas que deu muito trabalho porque, primeiro, eu não sou Gugas. Segundo, eu não domino as técnicas do Gugas. Terceiro, eu não sou Gugas. Então, valeu a pena? Eu acho que sim, porque eu gosto dela até hoje, é uma das artes que eu mais tenho orgulho, mesmo ela tendo levado cerca de 6 meses. Mas vocês podem ver que daqui pra frente eu não repito esse caso, tá? Enfim, o que a gente pode tirar dessa arte é: não faça cenários que você vai inutilizar. Segundo, não tem segundo. Basicamente, eu curti essa arte em geral. Tudo bem, tem algumas coisas aqui fora de um lugar, um pouquinho da anatomia tá perdido, mas e o cabelo também tá muito volumoso. Tem uma característica nas minhas artes que eu já fiz, que não sei se eu ainda faço inconscientemente, mas eu fazia bastante cabelos muito volumosos. É uma característica que eu gosto de explorar nas minhas artes, mas às vezes eu dou uma exageradita, entendeu? Tá, agora chega a parte que vocês gostariam de ver, que é basicamente quando toda a minha arte vai de base e todo aquele esforço lá é apagado pelo que realmente era a minha capacidade, certo? Então temos essa arte aqui. Essa arte foi feita num prazo muito mais real, que foram cerca de 2 dias aí, posto muito trabalho, mas cerca de 2 dias. E essa época aí eu tava meio inspirado em Metal Gear, né, na franquia, e eu queria fazer algo nessa pegada militar, funeral e tal, com um certo peso dramático. A questão nessa arte aqui você pode ver claramente os pincéis de textura. Todas essas árvores aí são pincéis puramente. E
a pintura está muito flat. Esse é um ponto. A pintura está muito flat, está muito amassada. As proporções estão meio estranhas ali, aquela orelha não está bem pintada. Toda a pintura está dessaturizada. Esse é um problema que ocorre muito, talvez para alguns de vocês que foram iniciar, é que se você for pegar o esquema de cores normalmente desaturado, que normalmente eu faço isso, eu pego um esquema de cores ali mais desaturado para colocar, mas se você continuar muito nisso, basicamente o seu desaturado vai parecer muito colorido para você mais para frente. E quando você postar, vai estar quase preto e branco a sua imagem, vai estar muito sem cor, sem vida, o que não é para acontecer com seres humanos que têm bastante cor, bastante vida. A não ser que seja uma decisão artística sua, aí é com você, né? E o Goes faz isso, a Goes faz isso extremamente bem. Tem artes mais desaturadas, mas artes também muito saturadas e muito essa questão de contraste de cores. Já eu mostro para vocês, mas basicamente esse era o meu problema nessa época. Aqui em seguida a gente vê uma outra arte que é do Johann Liebert, do Monster. Eu tenho até um mangá aqui atrás e bem, essa arte está até que bacana, a proporção melhorou um pouquinho, a orelha é um pouco machucada, a textura, a coloração da pele, né, a renderização não está muito tridimensional, mas está muito morta, muito desaturada, a jaqueta também, e o cabelo também. Tudo muito desaturado, sem vida, parece que o personagem é um cadáver. E, bem, provavelmente essa é uma das que eu vou refazer futuramente, tá? Bem, agora chegamos num ponto de divergência de tipos de artes. Por quê? Porque este é o ponto em que o meu PC quebrou na época. Se eu não me engano foi 2019. O meu PC quebrou e a última arte que eu fiz foi essa arte do Guts. Foi essa arte do Guts espelhada de uma imagem do mangá. Bem, eu sempre fui, há um bom tempo, virei um fã do mangá de Berserk, escrito pelo Kentaro Miura, que descansa em paz. Mas eu fiquei perplexo pela a qualidade que ele dava para as suas obras e fiquei, de fato, obcecado com isso, tá? E com isso eu queria fazer uma homenagem ao Kentaro Miura, na época que ele ainda estava vivo, desse mangá que eu tanto amava. E nessa época aqui eu pesquisava bastante certas aulas de concept art, de atmosfera, e tentando simular aqui um pouco do mundo real dentro da arte. E isso eu consegui um resultado muito bom. Para alguém que não domina tanto essas técnicas. A gente dá para ver aqui que a parte de metal ficou boa, mas não satisfatória. No caso, para mim de hoje, não é satisfatória, eu faria melhor. Mas na minha capacidade da época, eu acho que isso daqui está muito bom. Eu acho que eu dei o melhor de mim. E, bem, o Homem Berserk está aí. Pra quem quiser ver, dá uma verificada. Agora eu vou deixar scrollando com vocês aí essa parte da minha jornada, que foi basicamente eu sem PC, tá? Eu apenas ficava desenhando no papel, eu consegui fazer uma arte ou outra no PC de onde eu estagiava na época, tá? No meu tempo livre. Então foi um período que eu realmente investi em de fato desenhar no papel. Tentar estudar mais anatomia, mesmo que seja mais de animais, mas tentar também um pouco de realismo, um pouco de anime, explorar. E, bom, esse foi um processo que ajudou muito e recomendo para vocês que, mesmo que você mexa mais com arte digital, leve um papel e um lápis para qualquer lugar onde você for e tente rabiscar um pouco, tá? Mas pro fim de 2019 eu consegui um celular que eu uso até hoje, o Xiaomi Redmi Note 7. E esse celular foi um game changer na minha vida,
porque foi quando eu comecei, eu ainda estava sem PC, eu continuaria sem PC por mais um tempo, mas eu teria ali meu celular, onde eu conseguiria começar a explorar um pouco da arte digital pelo celular, que muita gente faz hoje com competência e que sai resultados absolutamente estonteantes e incríveis, tá? Então, eu comecei a fazer e explorar cada vez mais questão de portraits. Portraits era um negócio que eu estava já obcecado na época. Estava fazendo um atrás do outro, e eu gostava muito do conceito. Ainda gosto, tá? Mas hoje em dia eu vi que eu estava focando muito mais nos portraits de personagens e tal, que é uma coisa que eu gosto, mas de vez em quando eu preciso fazer, eu meio que me forço ou me proponho a fazer questão de cenários e pinturas mais abertas, que explorem um pouco um mundo mais construído, que é uma coisa extremamente importante. E espero que vocês tenham aí a mesma linha de raciocínio. Mas chegou uma época em que eu comecei a focar mais para o estilo de mangá, anime, e criar certos personagens para isso. E com isso consegui umas das pinturas que eu ainda são uma das minhas favoritas de hoje, que é basicamente o Angel e o Demon. Eu gosto muito dessa questão mitológica, de bem e mal, storytelling, e isso eu vou abordar mais pela frente, que vocês vão ver algumas pinturas que retratam excepcionalmente essa questão mitológica. Mas também fiz uma de uma robô, a peça chamada Cracked. Essa é uma das mais absurdas que eu fiz e que, nossa, retrata angústia, sofrimento de um ser que a início seria inanimado, que é um robô, não teria sentimentos, mas eu acho que eu consegui transmitir essas questões muito bem, numa arte de tipo estilo mangá, e eu lembro no meu contexto na época, então é uma arte que eu vou carregar pela minha vida e que eu não me arrependo de ter feito, é muito boa, eu não mudaria nada nela, não refaria ela está ótima do jeito que está. E mais um pouquinho pra frente a gente retorna ao ponto que eu estou com o PC de volta e que eu começo a produzir minhas artes. Nessa época, sem mesa digital, eu só vim conseguir ela, na verdade, no ano passado, em 2022. E aqui a gente vê evoluções constantes. Vou começar aqui pela arte do Miguel, que Miguel é o anjo da guerra. Então ele está aqui no pé de um local onde tem duas cachoeiras. Ele está na divisa com a espada cravada no chão, atrás dele florestas e um terreno uniforme por trás dele, e por cima as nuvens e uma grande lua. Nessa pintura em específica, a coloração está muito boa, mais saturada comparado às antigas, o que é um ponto muito bom. No entanto, vocês vão ver, essa pintura aqui não está com uma atmosfera de fato. Não tem, tudo bem, nessa parte de baixo até que tem, mas na parte de acima, nas nuvens, não há uma atmosfera ali, tá? A gente tem aqui essa ilustração chamada Free Fall, queda livre, né? Que é basicamente esse militar puxando o seu paraquedas, atirando para cima contra algum inimigo que ele está lutando. E temos aqui esse lindo céu aqui atrás. Temos que aqui é um trabalho de iluminação muito superior ao que foi feito na ilustração anterior. Aqui temos de fato a atmosfera, tá? Você pode ver pelas nuvens ali, a distância se mesclando ao céu, tendo uma transição bem suave. Bem, aqui a gente tem um set perfeito do que é uma ilustração com iluminação. O personagem está um pouco mais iluminado do que
ele estaria se fosse uma foto tirada de fato com uma câmera. Por quê? Porque a exposição do sol é tão clara que a gente veria apenas uma silhueta do personagem, tá? Mas como eu queria dar detalhes e tal, essa parada, não queria deixar ele uma silhueta preta apenas com o brilho ali do capacete, então eu optei aí por dar um pouco mais de visualização para ele, apesar de assim, ainda assim tá bem escuro. Se aumentar o contraste, acabou-se, né? Ele fica majoritariamente uma silhueta ali. E claro, aqui a gente entra aqui na fase que eu estava falando, que é de pinturas mais com renders 3D, alguns estudos, temos esse estudo aqui de um portraitzinho apenas em grayscaling. Isso é muito importante. Explorem pinturas em preto e branco, porque vocês vão aprender assim, vocês vão aprender com isso valores de cor, e os valores de cor para pintura total são muito importantes, tá? Principalmente se você quer dar tom mais filtros de tons, de cores ali para sua ilustração que queira transmitir o que você está querendo. Se é uma ilustração mais com diferença de cores, de iluminação pesada para dar aquela carga dramática bem forte, ou se ela é mais amena. E aqui, pessoal, a gente tem essa ilustração que era uma das que eu tava com mais vontade de mostrar para vocês, porque ela é uma ilustração que não foi feita na mesa digital, mas é uma das ilustrações que eu mais tenho aqui a sensação de fato uma evolução, tanto nas cores, nas nuvens. Temos mais ou menos o mesmo set, um anjo aqui em frente, a lua lá no fundo e um conjunto de nuvens ao redor, tá? E nessa pintura a gente consegue perceber que agora sim o céu, as nuvens, tudo está envolto ali em uma atmosfera, o próprio anjo. Então temos aqui uma pintura muito melhor finalizada, mais completa e com mais noções, tá? Um parênteses especial para um trabalho de mitologias universais, que basicamente o trabalho era fazer um RPG de mesa, tá? Fazer um RPG de mesa. A gente bolou esse roteiro e fomos construindo os personagens. Bem, eu tive que fazer algumas ilustrações, então eu fiz a ilustração do mundo e dos personagens. Então, o mundo de Margor, que foi como chamamos esse RPG. Então temos ali as terras transientes, onde acontecem muita luta, muitas batalhas. Percebam os mínimos detalhes ali, que eu não me dei o trabalho de desenhar um exército. Sim, aquilo ali tudo é pincelada, como aconteceu com as penas do anjo lá atrás, né? Então, temos aí vários tracinhos que à distância vai te dar uma impressão de ser um exército, o sol resplandecendo ali naquelas armaduras de um exército indo confrontar os outros, tá? Então, são várias sacadas que eu vim tendo ao longo dos anos de não fazer overworking, que é trabalhar em coisas que não são necessárias. O que você quer é passar uma impressão. Isso a gente aprende. Isso eu aprendi observando muitas artes de muitos artistas. Esse de não fazer overworking eu aprendi com pull-up e Gules, tá? Porque eles têm certas ilustrações que você acha que tem os mínimos detalhes ali, mas não, é apenas uma impressão que o todo te dá. Então eu consegui fazer dessas terras, que foi uma ilustração de cenário que eu nunca tinha feito de fato uma ilustração de cenário. Essa foi a minha primeira experiência completa de terras e um ambiente envolto, que eu acho muito bom. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória lá do iniciozinho até agora. E vocês podem ver aí como eu evoluí esse tempo todo. E como eu vou continuar evoluindo, porque eu ainda não estou perfeito, tá? E ninguém consegue ser, eu acho. Eu acho que uma vida de artista, de gente que mexe com arte, é uma vida em que você nunca vai alcançar o ápice ali. Sempre
você vai escalando, vai escalando, vai escalando. Às vezes você chega num ponto que, pô, beleza, eu cheguei ao máximo desse ponto aqui, mas eu quero testar outra coisa, eu quero explorar. Porque você é nada mais do que um explorador de ideias, de possibilidades que vão para qualquer lugar, tá? Bom, aí na descrição tem todos os links das minhas redes sociais. Me sigam lá, que no Instagram vai ter sempre as novas artes, no Facebook também. Vão lá, apenas. Eu vou no TikTok também, que eu vou trazer bastante conteúdo para vocês. E, enfim, se quiserem me apoiar mais, tem aí o Patreon, que vai ter alguns conteúdos exclusivos, algumas coisas que eu vou trazer para vocês. Espero que eu gostem. Então, valeu, até mais.